Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o que Jesus viu na igreja de Esmirna. Eu quero pensar com você sobre isto. E esse texto encontra em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. São 4 versículos apenas. E eu quero pensar com você sobre este tema. Antes, porém, eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós temos reuniões às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, também reunimos no culto de oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares. No sábado, às 19h30, nós reunimos no templo, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o que Jesus viu na igreja de Esmirna. Jesus escreve as 7 igrejas na Ásia. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, no capítulo 19, precisamente, diz o seguinte: o que Jesus viu, as coisas que viram, as coisas que são e as que hão de acontecer. E ele fala com João, que estava exilado na ilha de Pátimo, sobre essas coisas. E no ano de 96 que Jesus manifesta-se a João, e ele dita essa carta para João dirigir-se à igreja de Esmirna. E aí o que ele viu? E o conteúdo dessa carta, ela tem muito a ver com o histórico, né? No contexto o que estava acontecendo. E é importante a gente falar um pouquinho sobre essa cidade, porque essa cidade era uma cidade milenar que tinha um símbolo de ressurreição, porque ela, no ano de 600, antes de Cristo, ela foi destruída, e no ano 200 ela foi reconstruída, ou melhor, no ano 600, no ano 200 ela foi reconstruída pelo um homem chamado Lisemaco, ou seja, uma cidade que viveu em ruína e que ressurgiu de novo. Então, como um símbolo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas essa cidade, que tinha aproximadamente 100 anos, quando João escreve, que Jesus dita essa carta e João escreve, ela tinha assim um comércio muito fluente, porque ali era uma cidade portuária, era uma cidade esportiva, era uma cidade que tinha uma biblioteca considerável. Então ali atraía muitos comerciantes. E essa cidade era uma cidade subserviente a Roma. Tanto que no ano 195 a.C., eles declaram que Roma era o Deus deles, que eles tinham que adorar. E já no ano 26 da era cristã, eles fazem um templo ao imperador Tibério, para adorar o imperador Tibério, aonde lá tinha vários templos, né? Mas eles fizeram um templo exclusivo para que o imperador fosse adorado, ou seja, uma cidade idólatra, uma cidade rica, mas era uma cidade que tinha lá a sua situação. Então, aquela igreja, os cristãos que ali estavam, eles enfrentavam 3 tipos de perseguição. Perseguição dos judeus, perseguição dos romanos e a perseguição do próprio Satanás. Por isso que o conteúdo dessa carta tem muito a ver com o histórico. E aí eu quero ler o texto que nós propomos aqui a examinar, que é a partir do verso 8 do capítulo 2. Esses 4 versículos, Jesus usa esse contexto para
encorajar aqueles que serviam a ele ali. Ouça bem o que eu irei ler nesses 4 versículos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vocês, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Antes de falar o que Jesus viu nessa igreja, eu quero falar aqui em primeiro lugar, por que Jesus se apresenta à igreja de Esmirna dessa maneira? Estas coisas diz o primeiro e o último. Por quê? Porque naquele lugar, eles tinham dúvida, os seguidores de Jesus, quem que tinha a última palavra? O rei Tibério, o imperador, ou o rei Jesus? Porque Jesus era apresentado como o rei dos reis. Então quem é que tinha a última palavra? Jesus então estava dizendo, ele já apresenta dizendo, estas coisas diz o primeiro e o último. Ou seja, eu era e sou e sempre serei. Ou seja, tudo converge na pessoa de Jesus. Ele já apresenta desta maneira. Neste mesmo versículo assim, o que esteve morto e reviveu. Por que Jesus ele se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu? Nenhuma outra carta ele diz isso. Porque muitos estavam morrendo por causa do evangelho ali, por se declarar fiel a Jesus. Então, muitos estavam pagando com a própria vida. Então, posto isso, eu quero já agora, a partir do verso 9, pensar com você, o que Jesus viu? Aqui diz o seguinte, conheço a tua tribulação. Jesus, ele viu que aquele povo, mesmo em detrimento de perder a própria vida, eles estavam lutando e perseverando em ser fiel ao Senhor. Ele falou assim, eu conheço, eu não estou alheio, não estou indiferente ao sofrimento de vocês. Eu conheço a luta de vocês. Na sequência assim, conheço também a tua pobreza. E aqui vale destacar o seguinte, que aquela cidade era uma cidade rica, como eu já falei anteriormente. Embora essa cidade fosse uma cidade rica, a membresia daquela igreja era pobre. Ela era composta de escravos e daquelas pessoas que tinham tido seus bens expoliados pelo Império Romano, porque todos que declaravam fiel ao rei Jesus, os romanos tomavam tudo. Então a membresia, embora fosse uma cidade rica, a membresia composta de pessoas pobres, de escravos e pessoas que tinham tido seus bens expoliados pelos romanos. Na sequência diz o seguinte, e a blasfema dos que a si mesmo declara judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Toda cidade que tinha, por exemplo, 10 famílias judias, eles podiam formar uma sinagoga. E o que ensinava na sinagoga? Temer a Deus, honrar o próximo, honrar a Deus. Mas nessa sinagoga aqui, eles reuniam lá em Esmirna para macumunar com os romanos, para perseguir a igreja. Então Jesus ele não hesita em dizer para eles, olha, ao anjo da igreja de Esmirna, assim, olha, aí tem uma sinagoga, mas a sinagoga não é de Deus, a sinagoga é de Satanás. Aliás, qualquer levante contra os servos de Deus, a igreja, ela é diabólica, ela é arquitetada no inferno. E isso é para aquele tempo e para hoje também.
Então Jesus, ele afirma categoricamente, essa sinagoga eu conheço, eles dizem ser judeu, mas eles são sinagoga de Satanás. Ouça bem o que eu vou ler aqui na sequência. Na sequência vai dizer o seguinte, está dizendo o seguinte: não temas coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser disposto à prova, e tereis tribulação 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coisa interessante, que nessa vida, o vitorioso são aqueles que não passam por nenhum revés. O Senhor Jesus estava dizendo para essa comunidade, dizendo o seguinte: olha, ainda que vocês morrer, vocês serão vitoriosos. Se vocês não negar a fé de vocês, se vocês não voltar atrás na decisão, ainda, ou seja, a morte não é o fim. Por isso que ele se apresenta dizendo: eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo. Então, neste mundo aqui, na dinâmica deste mundo, é aquelas pessoas que passam ileso, imune de doença, ele passa vitorioso, sem passar nenhum revés. Jesus está dizendo, o vitorioso não é medido dessa maneira. A maneira de Jesus aferir a vitória é não retrocedendo na fé, não negando. E aqui vai dizendo assim, aquele que ainda que morra, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E por fim, o último versículo diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então não sofrerá o dano da morte eterna. Não é a morte física. Eu e você vamos um dia tombar se Jesus não voltar e nos arrebatar como estamos vivos. Então não importa, tem muitas pessoas que têm uma questão de morrer, eu quero morrer cantando, eu quero morrer, olha, quanto a isso, se eu que estou falando, se eu morrer cantando, aleluia, mas se eu morrer num acidente, se eu morrer picado igual pica cebola, e que diferença que faz? O que interessa é se a minha vida está alinhada com o Senhor Jesus. Aliás, os apóstolos de Jesus, todos morreram, exceto João, morreram de morte, violenta. Aquele que batizou Jesus, que é João Batista, ele morreu executado. Então, o que importa é a maneira como eu vou morrer se eu estou verdadeiramente em Cristo Jesus, com a minha vida alinhada. Mas aqui está dizendo o seguinte, eu vou ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Por que é a segunda morte? Que a pessoa vai viver eternamente no inferno. Então, e essa igreja, ela teve uma experiência porque ela continuou na perseguição. Esse aqui foi escrito no ano 96, mas ela seguiu a perseguição. Ela seguiu a perseguição nos anos sequentes. Essa igreja fala tem nos registros de um homem chamado Policarpo. No ano de 155 da era cristã, no dia 15 de fevereiro do ano 55, ele foi morto. De que maneira que ele foi morto? Ele foi primeiro ameaçado de ser lançado pelas feras, para ele negar Jesus. Depois ele foi amarrado num estaque e punhalado pelas costas. E depois eles lançaram ele num fogo. E ele diz para eles, no registro consta o seguinte, ele diz o seguinte: vocês estão me queimando com esse fogo que vai cessar e eu vou morrer, mas o que aguarda vocês é o fogo do juízo eterno. Essa igreja, e Jesus encoraja eles, olha, ser fiel até a morte. Tem tantas pessoas que estão negando Jesus por causa de um relacionamento, estão negando Jesus por causa de um negócio, estão negando Jesus por coisas tão insignificantes. E a minha palavra aqui, seja fiel, porque ele enfrentou a cruz. Quando nós lemos os relatos de Jesus, Jesus não levou a cruz chorando.
Ao contrário, com resignação, ele enfrentou a cruz por mim e por você. E quando aquelas mulheres que estavam seguindo, eles chorando, eles assim, chorai por vocês mesmos. Jesus, ele enfrentou por mim e por você. Ele não negou, ele não recuou. Então, faça como Policarpo. Ele honrou o Senhor Jesus, mas ele não negou o Senhor Jesus. Com essas palavras eu quero orar, pedindo ao Senhor que Ele nos dê graça. Porque aquele que esteve morto, Ele reviveu. E nós também, um dia, vamos ressuscitar para viver junto dEle a eternidade, ou então ressuscitar para estar separado dEle definitivamente. E Ele quer que você seja aquele que honra Ele em espírito e em verdade. Deus bendito, graças te damos por estas verdades das quais nós cremos e estamos pautando a nossa vida sobre essas verdades. Ser conosco, ser com a tua igreja, que os teus filhos possam honrar o Senhor, mesmo que venha perder a sua vida, mas que eles possam manter firme para receber a coroa da vida. É a minha oração com ações de graça em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos encerrando e aguardamos você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.